somos cheios de falhas, erros, imperfeições. Somos humanos, mas também somos cheios de sonhos, amor, fé, gratidão e esperança. Somos feitos de altos e baixos, de fracassos e conquistas, de aprendizados e lições, de medo e coragem, de paciência e bravura. Somos equilíbrio, somos nossas próprias construções. Somos os retalhos que criam e recriam nossas vidas. Viver é reerguer-se após as quedas. É ter fé que as coisas hão de dar certo. É enraizar tudo aquilo que faz bem, para que possamos colher bons frutos. Lembre que você tem permissão para mudar de carreira, para se vestir da forma que quiser, para seguir seus próprios sonhos e escolhas. Faça valer a pena. Faça sua própria validação. Faça seu próprio caminho. Faça seu próprio modo de vida. Você é o suficiente. Você é muito mais forte do que acredita. Olá, eu sou o Jorge Santos e você está no canal Tarô, Paz, Luz e Amor. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é como ele ou ela te via antes e como essa pessoa vê você hoje. Como é que esse ser de luz que você vai mentalizar e trazer à mesa via você, consulente, antes? E como essa pessoa está vendo você hoje? Opção de número 1, tarô, caminho do desdobramento, o cristal lilás. Opção de número 2 é o tarô steampunk com o cristal verde. Você vai se conectar com a pedra. Se necessário, pause o vídeo, escolha com calma, ou o tarô que você tiver aí maior afinidade, tá bom? Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Leitura 1, caminho do desdobramento, cristal lilás. Leitura 2, steampunk, cristal verde. No final, uma mensagem cigana, o recadinho da espiritualidade. Vamos fazer a nossa prece, a nossa oração. Primeiramente, agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por mais este momento, por mais esta oportunidade. Agradeço o dom da mediunidade, os meus mentores, meus guias, meus orixás e meu anjo da guarda. Peço que neste momento eu seja apenas um instrumento, capaz de levar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Gratidão. Vamos fazer uma oração ao nosso Senhor. Senhor, ajuda-me em minhas fraquezas, fortalecendo o meu coração para vencer as lutas e dificuldades. Que eu tenha paciência para esperar o tempo certo de todas as coisas. Que o Senhor renove a minha fé e confiança em Ti todos os dias. E que a Tua vontade se cumpra em minha vida, hoje e sempre. Proteja a mim, a minha família e os meus amigos. Amém. Gratidão. Começando então com a leitura de número 1, você que escolheu o cristal lilás. Esse é o tarô Caminho do Desdobramento. Como esse ser de luz via você antes e como essa pessoa vê você hoje. Como esse ser de luz via você antes, consulente. Como essa pessoa que você mentaliza nesse momento via você antes. E como essa pessoa vê você hoje.
como ele ou ela vê você hoje. Como esse ser de luz que você mentaliza, consulente, via você antes e como essa pessoa vê você hoje. Como esse ser de luz via você antes e como ele ou ela está vendo você hoje. Vamos ver como a pessoa te via antes e como ela está te vendo hoje. Vamos ver aí. A Imperatriz, um 10 de copas, um 5 de paus e um 4 de paus. Bom, ela via você da seguinte maneira, tá? Uma pessoa especial, aquela pessoa que nasceu para ter o compromisso com alguém, uma relação, um casamento. Você, para essa pessoa, parecia ser uma pessoa muito responsável, uma pessoa que queria realmente, estruturar uma relação, ter um casamento sólido, viver aquela linda história de amor. Então ela via que o seu desejo era esse. Você tinha essa ambição. Você mostrava isso para a pessoa, tá? Essa pessoa também via que mesmo você querendo, muitas vezes os desafios que vocês enfrentavam, ou ainda estejam enfrentando, era algo que colocava um pouquinho aí de questionamento entre vocês dois, pela forma de cada um ver, fazer. Então, tem alguma coisa aí entre você e a pessoa que aponta uma diferença, tá? Pode ser dentro do relacionamento, pode ser no jeito de ser, de levar uma relação, tá? Mas, para essa pessoa, tudo que você sempre demonstrou foi isso. Estar do lado da pessoa, construir uma vida a dois, lutar pelo que você sempre quis, pelo que você esperava também da pessoa, e se estruturar. Então ela via você como a pessoa certa, aquela pessoa para ter uma relação, ter um casamento sólido, aquela pessoa que vale a pena a gente investir e se estruturar. Então você passou uma certa confiança para a pessoa, mas os desafios que vocês enfrentavam ou possam ainda estar enfrentando, às vezes mostra esses pontos de diferença entre você e a pessoa amada. Ponto de vista, às vezes na atitude, um é mais prático, o outro é mais lento, às vezes até mesmo na conduta dentro da relação, um é um pouco mais agitado, ansioso e o outro é mais calmo. Tem algumas diferenças, mas essas diferenças é que servem para o aprendizado, ou serviram lá atrás para o aprendizado. Então a pessoa via você como a pessoa ideal, aquela pessoa que queria realmente se estruturar, ter um casamento, ter uma união estruturada, se consolidar na vida conjugal. E como essa pessoa está te vendo hoje, consulente? O eremita, uma rainha de ouros, um 5 de copas e um 3 de ouros. Olha, ela vê você como uma guerreira, um guerreiro, aquela pessoa que mesmo com os desafios, mesmo com as dificuldades que vocês tinham entre vocês ou ainda vivem, entre vocês, aquela pessoa segura. Tá difícil, mas a gente vai superar a barreira. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Então você sempre mostrou essa esperança, essa força, essa coragem e essa confiança. Muitas vezes na dificuldade, nos momentos mais difíceis, você sempre se mostrou uma pessoa segura.
tá? Então você sempre foi um apoio para essa pessoa. Aquele apoio que nas horas mais difíceis tinha sempre uma palavra amiga, um bom conselho, ou até mesmo a tolerância e a paciência em lidar com as situações, tá? Ela vê você hoje numa dedicação extrema, tá? Se você está com essa pessoa há um bom tempo, ela vê que durante todo esse processo você teve a capacidade de encarar as dificuldades, de ultrapassar essas dificuldades e de também poder trazer equilíbrio para a relação, tá? Se é uma pessoa do seu passado, é só você adaptar, tá? E se você ainda está na vida dessa pessoa, é o que me mostra aqui. Para essa pessoa hoje, apesar do tempo, das dificuldades, você sempre se prevaleceu com a força de uma imperatriz, segura, aquela pessoa dona de si, sabendo superar, ultrapassar as dificuldades, sempre trazendo um bom conselho, uma boa palavra, mesmo quando as coisas não estão bem ou não estiveram bem, tá bom? Uma mensagem para você. Vamos ver. Olha que bonita a mensagem. O livro. O conhecimento e o aprimoramento fazem parte da evolução do homem. Invista em você, valorize o seu potencial, renove seus projetos de vida e lembre-se que o conhecimento jamais deverá ser ostentado para não humilhar os que não o possuem. Sempre é hora de começar. A leitura mostra, né, que para a pessoa você sempre foi uma pessoa firme e forte. Então aqui relata bem você, né? O conhecimento e o aprimoramento fazem parte da evolução do homem. Invista em você, valorize o seu potencial e renove seus projetos de vida. Ou seja, você sempre se manteve como uma estrutura forte, sempre deu valor àquilo que você queria, e sempre trouxe isso para a relação. Por isso que a pessoa via você realmente como uma pessoa forte. Lembre-se, porém, que o conhecimento jamais deverá ser ostentado para não humilhar os que não o possuem, que são essas diferenças que apareceram aqui na leitura. Muitas vezes, pensar de uma forma e a pessoa de outra. Na atitude, um ser mais prático, agir, o outro ficar pensando e demorar para agir. Então essas diferenças fazem também com que você e a pessoa cresçam, vão construindo aí alicerces, né? Tendo colaboração de um para com o outro, mesmo nos momentos de dificuldades. Mas diverge um pouco, né? Traz essa diferença de ponto de vista, seja nos pensamentos, nas atitudes, tanto sua quanto da pessoa, tá bom? Você que escolheu então a opção de número 1, o tarô Caminho do Desdobramento com cristal lilás. Agora nós vamos à opção de número 2, o cristal verde, para você que escolheu o tarô Steampunk. Como ser amado via você antes, consulente? Como essa pessoa que você mentaliza nesse momento via você antes. Como ele ou ela via você antes, consulente. E como essa pessoa está vendo você hoje. Como ele ou ela está vendo você hoje, consulente. Já tinha virado aqui a força. Vamos lá. Como essa pessoa via você antes e como ele ou ela está vendo você hoje.
Como será que essa pessoa via você antes e como está vendo você hoje? Como esse seu ser de luz te via antes e como está te vendo hoje? Como esse ser de luz te via antes e como está te vendo hoje? Vamos ver como esse ser de luz te via antes, consulente. O eremita. Um pajem de espadas. Um pajem de paus. E um 6 de paus. Ela via que você tinha muita dificuldade, tá, em reconhecer, seja o sentimento, seja se valia ou não a pena estar com essa pessoa, confiar nessa pessoa, se estruturar com essa pessoa, tá? Você mostrava para essa pessoa que tinha interesse, você despertava esse interesse, a pessoa percebia o seu interesse, só que ao mesmo tempo que você tinha interesse, você tinha um certo autocontrole, vamos dizer assim. Então você deve ter demorado para reconhecer as qualidades na pessoa, reconhecer se valeria ou não a pena ficar com essa pessoa, investir nessa pessoa. Então ela via que você queria, mas ao mesmo tempo que você queria, você ia levando da sua maneira, do seu jeito. Você tinha dificuldade de reconhecer tudo aquilo que era necessário. Seja o sentimento da pessoa por você, seja o querer mesmo, algo sério com a pessoa. Talvez você tenha sondado aí muito terreno e a pessoa viu que você queria, mas não saía de cima do muro. É mais ou menos assim, tá? E como ela te vê hoje? A força, uma rainha de espadas, um 7 de espadas e um 6 de espadas. Vocês vejam aqui que saíram só naipes de espadas aqui. E a energia da força. Você é uma pessoa controladora, tá? Você, se estiver com essa pessoa, ela sabe que qualquer coisa que ela faça, digamos, que não te agrade, você não pensa duas vezes para cortar o mal pela raiz, tá? Ela vê que você não admite, de forma e de maneira alguma, ser passada para trás, você não admite viver com mentira, você não admite viver com ilusão. Então você é uma pessoa muito centrada naquilo que você quer com a pessoa amada. E talvez, dentro do relacionamento, você seja aquela pessoa que quer liderar, tá certo? Você quer levar o outro, né, seu companheiro, sua companheira, na rédea curta. Então ela vê que você também não é uma pessoa muito fácil, não é uma pessoa muito maleável, que se fizer alguma coisinha que você não goste, ai, 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 a casa cai. Então ela vê que você não gosta realmente de estar fora do controle. Você gosta de estar no controle. Então, na verdade, essa pessoa vê você como controlador, controladora. Aquela que quer levar, como eu disse, né, em rédea curta, não dá muita folga para o parceiro, para o companheiro, para a companheira. É aquela pessoa que gosta de tudo no lugar certinho. Então você também é uma pessoa que se impõe na relação. E ela vê que você não pensa duas vezes para tomar decisão. Então é aquela pessoa que sabe que se pisar na bola, fizer alguma coisinha que você não goste, a casa cai. Então você é uma pessoa que se impõe na relação. Ela vê você como essa força, né? Essa coisa da intolerância. Ou seja, tem que ser do meu jeito. Eu faço, eu aconteço. Então, para a pessoa lidar com você, ela tem que andar, ó,
pisando em ovos, com muito cuidado, porque senão você acaba com a relação, encerra a sua história com a pessoa, e caso você tenha se separado dessa pessoa por sua vontade, cortado essa pessoa por sua vontade, ela também vê o quanto você é difícil, né? Se ela te magoou, se ela te fez alguma coisa, com certeza foi uma única vez, porque você é aquela que corta o mal pela raiz. Vamos ver a sua mensagem. Cavaleiro mensageiro. Enfrente os desafios, não existe obstáculo intransponível. Terá êxito e proteção. Acredite em você. Quaisquer que sejam os obstáculos, você vencerá, usando a coragem, o discernimento pela razão e o equilíbrio. Bom, você deve ser uma pessoa que vai muito mais pela razão do que pela emoção. Você pode amar, você pode idolatrar a pessoa, mas com você a coisa deve ser bem difícil, no sentido de que você é aquela pessoa que não deve perdoar, não deve aceitar migalhas, não deve ter muita paciência na relação. E é como a pessoa está te vendo hoje, né? Você é uma pessoa 880. Então, você é aquela que tanto dá quanto tira. Enfrente os desafios, pois não existe obstáculo intransponível. É bem você, né? Terá êxito e proteção. Acredite em você. E quaisquer que sejam os obstáculos, você vencerá. Olha a tua força aí de vencer e passar por cima mesmo, feito um trator, hein? Usando a coragem e o discernimento pela razão e o equilíbrio. Então, como mostrou aqui, como a pessoa te vê hoje, é bem você essa mensagem. Você age muito mais na razão, você mantém o seu equilíbrio, a sua posição, mas se tiver que cortar o mal pela raiz, corta, sem dó e sem piedade, você pode sofrer, mas você aguenta o tranco. Você é aquela que cai, mas se levanta. Não fica gemendo não porque se ralou. Levanta no ato. E a pessoa que está do seu lado, ou a pessoa se esteve um dia no seu lado, deve ter realmente tido dificuldades aí, porque você parece ser uma pessoa bem enérgica mesmo. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez a sua presença, o seu apoio, vocês que são inscritos aqui no canal, meu muitíssimo obrigado. E você que chegou hoje, que ainda não conhecia o canal, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, se inscreva, deixa aí o seu joinha, o seu comentário. Não esqueça de acionar o sininho em todas as notificações para que você receba diariamente o conteúdo do canal. Todos os dias são 2 vídeos inéditos, manhã e noite. Se inscreva, acione o sininho e venha fazer parte da nossa família. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto com um novo vídeo inédito. E é rapidinho. É VaptVupt, não me abandone. Que Deus te abençoe, que todo o povo cigano te bendiga hoje e sempre, trazendo muita paz, luz e amor. Você mora no meu coração e eu amo muito você. Beijo de luz no seu coração. Até logo mais. Tchau, tchau. Somos cheios de falhas, erros, imperfeições. Somos humanos, mas também somos cheios de sonhos, amor, fé, gratidão e esperança. Somos feitos de altos e baixos, de fracassos e conquistas, de aprendizados e lições, de medo e coragem, de paciência e bravura. Somos equilíbrio,
somos nossas próprias construções. Somos os retalhos que criam e recriam nossas vidas. Viver é reerguer-se após as quedas. É ter fé que as coisas hão de dar certo. É enraizar tudo aquilo que faz bem, para que possamos colher bons frutos. Lembre que você tem permissão para mudar de carreira, para se vestir da forma que quiser, para seguir seus próprios sonhos e escolhas. Faça valer a pena. Faça sua própria validação. Faça seu próprio caminho. Faça seu próprio modo de vida. Você é o suficiente. Você é muito mais forte do que acredita.